Código Penal. Título I. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo I. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Primeiro, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. 2 graus se o homicídio é cometido 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, v. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Feminicídio. 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. 8. Vetado. 8ª. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. 2. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve I. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. 3. Se o homicídio é culposo. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. 4. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14, ou maior de 60 anos. Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003. 5. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. 6. A pena é aumentada de 1/3, até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. 7. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3, até a metade se o crime for praticado, incluído pela Lei nº 13.104, de 2015. 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, incluído pela Lei nº 13.104, de 2015. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência, incluído pela Lei nº 13.104, de 2015. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018. 3. Na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, 2ª e 3ª do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Incluído pela Lei nº 13.771, de 2018. Induzimento,
instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos. Primeiro, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos 1º e 2º do artigo 129 deste Código. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos. Segundo, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. Terceiro, a pena é duplicada. 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Quarto, a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Quinto, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Sexto, se o crime de que trata o primeiro deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no 2º do artigo 129 deste Código. Sétimo, se o crime de que trata o 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena: detenção, de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque. Pena: detenção, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 2. Se a gravidez resulta de estupro, e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Primeiro, se resulta 1. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. 2 graus se resulta 1. Incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. 3 graus se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena: reclusão,
de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. 4 graus se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. 5 graus o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis, e, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Segunda, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. 6 graus se a lesão é culposa. Vide Lei nº 4.611, de 1965. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Sétimo, aumenta-se a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses dos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Oitavo, aplica-se à lesão culposa o disposto no 5º do artigo 121. Violência doméstica. Nono, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena, detenção, de 3 meses a 3 anos. 10. Nos casos previstos nos 1 a 3 deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 9 deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. 11. Na hipótese do 9 deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 2º do artigo 121 deste Código. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Capítulo 3º. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Primeiro, se a intenção do agente transmitir a moléstia. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Segundo, somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Primeiro, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Segundo, se resulta a morte. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Terceiro, as penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria.
Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Primeiro, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Segundo, se resulta a morte. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos. Como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Primeiro, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Segundo, se resulta a morte. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Terceiro, aumenta-se a pena de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo V. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Primeiro, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Segundo, é punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Terceiro, admite-se a prova da verdade, salvo 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Primeiro, o juiz pode deixar de aplicar a pena. 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. 2. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Segundo, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. 3. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena,
reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido: 1. Contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro. 2. Contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. 3. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. 1. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. 2. Vetado. 2. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos NS. E terceira. Responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, segundo, da violência, resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do 3º do artigo 140 deste Código. Capítulo 6º. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção I. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Aumento de pena. Primeiro, as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Segundo, além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Terceiro, não se compreendem na disposição deste artigo. E, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Segunda, a coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Primeiro, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido 1. Contra criança, adolescente ou idoso. 2. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
nos termos do 2º do artigo 121 deste Código. 3. Mediante concurso de 2, 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Segundo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Terceiro, somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147-b. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena, reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Primeiro, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. 1. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 2. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. 3. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. 4. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Segundo, se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando ou a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Nas mesmas penas incorre quem 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido 1. Contra criança ou adolescente. 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de 1. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal, ou 5. Exploração sexual. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. O agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Segundo, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Seção 2ª. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia, ou em suas dependências. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Primeiro, se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência.
Terceiro, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. 4. A expressão casa compreende 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. 5. Não se compreendem na expressão casa e hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n-segunda do parágrafo anterior, segunda, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3ª. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência primeiro, na mesma pena incorre. 1. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. 4. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. Segundo, as penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. Terceiro, se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Quarto, somente se procede mediante representação, salvo nos casos do primeiro, quarta, e do terceiro. Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4ª. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário, detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa, de R$300.000 a 2 contos de réis. Primeiro somente se procede mediante representação. 1. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena, detenção, de 1 a 4 anos, e multa. 2. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Primeiro na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Segundo, aumenta-se a pena de 1/3, a 2/3, se da invasão resulta prejuízo econômico.
Terceiro, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Quarto, na hipótese do terceiro, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Quinto, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra 1. Presidente da República, governadores e prefeitos. 2. Presidente do Supremo Tribunal Federal. 3. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal, ou 4. Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 5. Ação penal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Título 2. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo I. Do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Primeiro, a pena aumenta-se de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Segundo, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Terceiro, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Quarto, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa, se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Quarto, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 4b. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. 4c. A pena prevista no 4b deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso. 1. Aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. 2. Aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Quinto, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Sexto, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Sétimo, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Primeiro, somente se procede mediante representação. Segundo, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Primeiro, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Segundo, a pena aumenta-se de 1/3, até metade. 1. Se é o concurso de 2 ou mais pessoas. 2. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 3. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 4. Se a subtração foi de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 5. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Segundo, a pena aumenta-se de 2/3. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 2. Se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Terceiro, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e multa. 1. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Primeiro, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Segundo, aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no terceiro do artigo anterior. Terceiro, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, além da multa, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, segundo e 3 graus, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. 1. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18, ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por banda ou quadrilha. Pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Segundo, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Terceiro, se resulta a morte. Pena, reclusão, de 24 a 30 anos. 4 graus, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Capítulo 3º. Da usurpação. Alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Primeiro, na mesma pena incorre quem usurpação de águas. 1. Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Esbulho possessório. 2. Invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Segundo, se o agente usa de violência, incorre também na pena esta cominada. Terceiro, se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.
Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Capítulo 4. Do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido: 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça. 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. 3. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena, detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4º do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo V. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Aumento de pena. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3, quando o agente recebeu a coisa. 1. Em depósito necessário. 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. 2. Pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. 2. Extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 3. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. 4. A faculdade prevista no 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente,
como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre. Apropriação de tesouro. 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, 2 graus. Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Primeiro, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, segundo. Segundo, nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. 3. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado, fraude na entrega de coisa. 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. 5. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. 6. Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Segundo. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. 2b. A pena prevista no segundo a deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3, a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Terceiro, a pena aumenta-se de 1/3, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Quarto, a pena aumenta-se de 1/3, ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Quinto, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. A administração pública, direta ou indireta. 2. Criança ou adolescente. 3. Pessoa com deficiência mental, ou 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena, detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio,
de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor, e, vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. Segunda, entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Primeiro, alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender, como precioso, metal de ou outra qualidade. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Segundo, é aplicável o disposto no artigo 155, segundo. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Primeiro, incorre na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular. 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. 3. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. 4. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. 5. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. 6. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. 7. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. 8. O liquidante, nos casos dos NS. I, segunda, terceira, quarta, V e sétima. 9. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos NS. I, segunda, ou da falsa informação ao governo. Segundo, incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa.
Capítulo 7. Da receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Receptação qualificada. Primeiro, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Segundo, equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Terceiro, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Quarto, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Quinto, na hipótese do terceiro, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no 2º do artigo 155. Sexto, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.